Tudo bem, meus irmãos? Que a graça e o amor do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesta noite. Nos encontramos neste momento, apesar de separados, apesar de cada um no seu lar, cada um no seu trabalho, nós estamos nesse momento na presença do Senhor, porque nós temos ciência da grandeza do Senhor, temos ciência do poder do Senhor em nossas vidas. Eu quero te desejar uma boa noite, você que nos acompanha tanto pelo Facebook, quanto pelo nosso Instagram, o Instagram da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana do Mendanha, nessa noite, te deseja uma excelente noite. Que a paz, que a misericórdia e que o amor do Senhor repouse sobre a sua vida. Vivemos tempos difíceis, tempos onde a esperança tem se esvaído para muitos, mas nós que somos filhos do Altíssimo, somos filhos desse Deus Todo-Poderoso, a cada dia que passa nós sabemos que a esperança não está nessa terra. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança está no nosso Senhor. Então eu te convido neste momento a nos assistir. Já te agradeço pela oportunidade que você está nos dando de entrar na sua casa, de entrar no seu lar, no seu trabalho, você que nos ouve e nos assiste nesse momento também no seu trabalho. Que nós possamos louvar a Deus nesse momento, que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor. Apesar de não estarmos em templos físicos, mas nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo. E Jesus Cristo, o Rei dos Reis, é o nosso cabeça. Então eu te convido neste momento a deixar as preocupações, deixar as amarguras, as desilusões de lado, que você possa abrir o seu coração nessa noite. Que você possa meditar na palavra do Senhor junto conosco. Que você possa adorar, que você possa louvar o nome do nosso Senhor. Neste momento nós vamos orar ao Senhor com este fundo musical que diz que Ele é exaltado. Nós vamos exaltar o Senhor neste momento através de uma oração de adoração. Feche teus olhos aonde você estiver nesse momento. Nós vamos orar adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e adoramos o teu santo nome nesta noite, porque a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão, as tuas bênçãos, Senhor, a tua mão tem repousado sobre a vida do teu povo. Tem repousado, Senhor, sobre nossas vidas. Tem cuidado de nós, Senhor, nesses momentos de dor, nesses momentos, ó Pai, de sofrimento. Neste momento, ó Pai, onde o mundo é assolado por um vírus. Mas nós sabemos, ó Pai, que a tua justiça e o teu poder, ó Pai, nunca fugiu, ó Pai, do controle deste mundo. A tua mão tem governado o universo, ó Pai, de gerações e gerações. E nós confiamos em Ti. Confiamos, Senhor, na Tua justiça. Confiamos no Teu amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso mediador, a nossa ponte, Senhor, inesgotável de amor e que nos conduz a Ti neste momento. Senhor, que possamos louvar o Teu nome nesta noite. Que possamos deixar as adversidades de lado. E que possamos clamar a Ti, Senhor, neste momento. Nós te adoramos, ó Pai. Que possamos sentir a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossos lares, em nossa casa, em nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que através das redes sociais nós conseguimos, ó Pai, propagar o Teu Evangelho. Abençoe aqueles nesse momento que estão nos assistindo pelo Facebook. Aquele, Senhor, que está nos assistindo pelo Instagram, que a Tua paz e o Teu amor esteja sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Continuando a falar desse Deus, de clamar ao Senhor.
Eu quero te convidar a abrir o Salmo de número 146. Abra a sua Bíblia neste momento, você no seu trabalho, na sua casa. Salmo de número 146. Um salmo que diz da fraqueza do homem, da falibilidade, ou seja, de como nós somos falhos e como nosso Deus é fiel. Salmo de número 146. Abra junto comigo neste momento e vamos ler este salmo riquíssimo que a palavra de Deus nos mostra. Assim diz o Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem dos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó neste mesmo dia, e perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. E o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Este salmo demonstra claramente quanto nós somos falhos e quanto nosso Deus é poderoso. É Ele quem ampara os órfãos, é Ele quem ampara as viúvas, é Ele que dá luz e abre os olhos aos cegos. E, através dele, nós temos a plena salvação em Cristo Jesus. E o Salmo 146, 2 diz o seguinte: louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E neste momento nós vamos louvar ao Senhor, mesmo longe das igrejas, mas perto do Senhor, na sua casa. Eu te convido a louvar este cântico de adoração ao nome do nosso Deus. Louve junto conosco, e quem nos ajuda neste momento é a nossa irmã Gisele, que vai estar dirigindo este momento de louvor e adoração ao Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia.
Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Senhor, aleluia, porque o Senhor nos regeneraste, o Senhor nos trouxeste a vida novamente. E neste momento, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, nós vamos orar ao Senhor confessando os nossos pecados, confessando as nossas falhas ao nosso Deus, porque eu quero te lembrar que nós somos pecadores, nós carecemos da misericórdia do Altíssimo, carecemos do amor do Senhor. E neste momento, nós iremos clamar ao Senhor e confessar os nossos pecados. Você na sua casa, você que está sentado agora no seu sofá ou na sua cama, você que está no seu trabalho, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, que você possa se reportar ao Senhor neste momento e confesse os seus pecados. A palavra do Senhor nos ensina através do Salmo de número 13, que o salmista Davi demonstrava que os seus pecados, os pecados encobertos no seu coração, estavam definhando a sua vida. E os pecados, as falhas que cometemos, realizam isso em nosso ser. Quando nós não confessamos os nossos pecados e as nossas falhas, o nosso corpo definha, o nosso psicológico é abalado. E nós temos que lembrar neste momento da grandeza do Senhor e da misericórdia do Senhor que perdoa as nossas falhas. Feche teus olhos nesse momento. Senhor, nós clamamos a Ti, porque, Senhor, somos fracos, como lemos, ó Pai, no Salmo 146. Mas também como nós lemos nesse Salmo, a Tua fidelidade nos ampara. Senhor, abençoe o Teu povo neste momento que confessa os seus pecados e as suas falhas. Que possamos, ó Pai, abrir os nossos corações neste momento e despejar todo o mal, toda a amargura, tudo aquilo, Senhor, que nos corrói. Que possamos depositar no Teu trono de glória neste momento. Porque nós sabemos, ó Pai, que através do sangue do Teu Filho, nós, ó Pai, conseguimos e auferimos, ó Pai, nele a absolvição dos nossos pecados. Senhor, que o sangue carmesim de Cristo neste momento lave, Senhor, o nosso ser, lave a nossa alma, Senhor. E que possamos, ó Pai, não somente despejar no Teu trono, ó Pai, os nossos pecados e as nossas falhas, mas que nós possamos receber de Ti, através do Teu Filho amado e na força do Espírito Santo, que possamos receber de Ti neste momento o Teu perdão, o Teu amor, Senhor, e a Tua misericórdia. Senhor, abençoe o Teu povo que nos assiste neste momento, que eles possam, Senhor, neste momento receber a Tua paz. A paz, Senhor, como o apóstolo Paulo diz, a paz que excede todo entendimento. Abençoe o Teu povo, Senhor, e obrigado pelo perdão que o Senhor nos concede neste momento. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amados, como é bom saber que a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor nos alcança. Como é bom saber da paz que o nosso Senhor traz às nossas vidas. E neste momento, já nos preparando para a mensagem que vem do trono do Senhor para as nossas vidas, porque não é da boca do pregador que vem a mensagem. Eu sou somente um instrumento nas mãos de Deus. Você, quando prega a palavra, você é um instrumento das mãos de Deus. Mas a palavra é do Senhor. O poder é do Senhor. E aquele que convence um homem do pecado e das suas misérias é o Espírito Santo do nosso Deus. E eu quero te convidar neste momento, iniciando a reflexão desta noite. Eu quero te convidar a abrir no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Cristo Jesus, na visão de Marcos, no seu capítulo 4, dos versos de número 1 ao verso de número 9. Evangelho segundo a visão de Marcos, no seu capítulo 4, versos 1 ao verso de número 9. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Vamos aprender um pouco do que Cristo Jesus ensinou àquela multidão que o acompanhava e que ensinou em particular também aos seus discípulos. Marcos, capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 9. E enquanto você abre a palavra do Senhor com calma para nós lermos juntos e aprendermos um pouco da palavra do nosso Deus, eu quero te convidar neste momento também a curtir este vídeo. Se você possa curtir o vídeo aí no Facebook, no Instagram, você vai ver que ao lado do Instagram tem um coração. Se você puder apertar neste momento, porque o que isso faz? Faz com que outras pessoas vejam que há um vídeo sendo transmitido neste momento. Então que você possa ir no seu Instagram, você colocar aí, apertar os corações que tem ao lado, e você no Facebook, que você possa curtir e compartilhar este vídeo, para que possamos juntos ouvir a mensagem do nosso Senhor, para os nossos corações e as nossas vidas nessa noite. Vamos lá, Marcos, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto, que vingou e cresceu. E não deu fruto. Verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou Jesus Cristo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós agradecemos ao nosso Deus pela leitura de sua palavra. E eu quero te convidar neste momento, vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo do Senhor toque em nosso coração. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. E te clamamos nesse momento, Senhor, pela força do Espírito Santo. Que o teu Espírito, Senhor, convença os nossos corações e a nossa mente, para que possamos não somente entender a tua palavra, mas que a tua palavra, Senhor, a semente do Evangelho,
possa germinar a cada dia em nosso coração. Perdoa, Senhor, novamente as nossas falhas. Em nome de Cristo, que nós te louvamos. Amém. Amados, que tipo de solo é o seu coração? Antes de respondermos essa pergunta, que é o título desta mensagem, da mensagem desta noite, eu quero te convidar a entender um pouco sobre o que era uma parábola. Jesus Cristo, você pôde observar que ele ensina o seu povo através de parábolas. E o que eram parábolas? Parábolas possuíam um significado de ilustrar a natureza do reino de Deus, como Deus age nesse mundo e por que os corações das pessoas aceitavam ou rejeitavam a mensagem da salvação. Portanto, parábola era um instrumento que Jesus Cristo utilizava através de figuras de linguagem, como hipérbole, ou seja, para aumentar o significado das palavras, ou por analogia. Cristo Jesus, nessa parábola que nós lemos, ele vai utilizar de diversas analogias, ou seja, tudo era feito para que o povo entendesse de uma forma mais simples o que Cristo Jesus estava ensinando. E a parábola do semeador é uma parábola que é o maior exemplo do que eu acabei de falar neste momento. Vamos ver o que diz o texto e as figuras de linguagem que Cristo utiliza. A primeira figura que Cristo utiliza é a figura da semente. E o que representa a semente? A semente, neste texto bíblico, representa as boas novas da salvação. Cada semente que era lançada pelo semeador era a boa nova, o evangelho, aquilo que Cristo Jesus veio nos ensinar nesta terra. Ou seja, a semente nada mais era, neste texto bíblico, nesta parábola, do que as boas novas da salvação. Mas existe a figura do semeador. E o que é a figura do semeador? Semeador nesta parábola é propriamente Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que é o verdadeiro semeador. E através desta semente que ele lançava, que eram as boas novas da salvação, ele demonstrava que as pessoas deviam seguir aquele que sabia semear. E nós temos também a figura dos solos neste texto bíblico, nesta parábola que Cristo Jesus ensinava. E o que eram esses solos? Os solos representam o coração daqueles que seguiam ou que observavam os ensinamentos de Jesus. Portanto, numa síntese bem curta para nós entendermos sobre esta parábola, a semente são as boas novas da salvação. O semeador é propriamente Cristo Jesus. E os solos representam o coração de cada ser humano que seguia e ouvia os ensinamentos de Jesus. E nós observamos neste texto bíblico que Jesus ensinava à beira-mar e as pessoas, e uma numerosa multidão já seguia Cristo Jesus. Ou seja, a palavra da salvação, os ensinos de Jesus já atingiam muitas pessoas naquela época. Multidões seguiam a Cristo pelas cidades, pelos bairros de Jerusalém, da Judéia, e aquelas pessoas literalmente comprimiam Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus faz nesse momento? Ele entra num barco, ele se afasta da beira-mar, da beira do mar, melhor dizendo. E quem fica na beira do mar? São aqueles homens e mulheres que seguiam o Mestre e propriamente os seus discípulos. E Cristo Jesus, neste barco, ele começa a doutrinar, ele começa a ensinar sobre esta parábola riquíssima que nós vamos estudar. E ele começa dizendo o seguinte: eis que saiu o semeador a semear. Cristo Jesus não nos diz que uma pessoa saiu a semear. Cristo Jesus não diz que um arquiteto saiu a semear. Cristo Jesus não diz que um advogado saiu a semear. Cristo Jesus não disse que um engenheiro, que um médico ou que qualquer outra profissão que um homem possa ter saiu a semear.
Cristo Jesus já começa dizendo que o semeador, ou seja, aquele que era especialista no assunto, saiu a semear e lançar as suas sementes. Cristo Jesus já demonstra no início desta parábola que ele era o verdadeiro semeador. Ele é aquele ungido do Senhor, Filho de Deus, que veio à terra para semear as boas novas da salvação. Semear o ano aceitável do Senhor, como diz o profeta Isaías. Semear a justiça de Deus, como diz o profeta Joel. Semear o avivamento do Senhor, como diz o profeta Sofonias. Ou seja, Cristo Jesus já demonstra nessa parábola que ele é o verdadeiro semeador. Não é qualquer pessoa que está semeando. É o próprio Cristo Jesus que é o verdadeiro semeador. Mas o semeador, mesmo conhecendo todos os solos, ele não escolhe um ou outro. Ele lança a semente em todos os solos possíveis e imagináveis. E esses solos, essas terras que este semeador, que é Cristo Jesus, semeia a palavra, semeia a semente, são os corações daqueles que estavam ouvindo esta parábola e que seguiam o Mestre. Olha o que vai dizer o versículo de número 4. E é o primeiro ensinamento deste texto bíblico às nossas vidas neste momento. E ao semear, o semeador saiu e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. A primeira semeadura de Cristo Jesus é na beira do caminho. Este semeador sai a semear e lança as sementes à beira do caminho. E o que significa este solo que está à beira do caminho? Este solo significa aquele coração que é insensível ao germinar ou a plantar ou a receber esta semente das boas novas da salvação. Eu quero te lembrar que na época de Cristo Jesus dominava o Império Romano. E o que o Império Romano fazia nas cidades? Eles abriam caminho, devastando toda a mata existente, e no chão de terra batida se passavam os cavalos. E depois de se passarem os cavalos, aqueles que eram soldados romanos, aqueles que abriam não só a frente de batalha, mas abriam os caminhos, eles lançavam sal à beira do caminho. E o porquê eles lançavam sal? O sal, ele possui uma propriedade química que faz com que nenhuma planta, nada que esteja ao caminho, possa germinar ou possa nascer qualquer tipo de plantação ou ramificação. Ou seja, o semeador, ele sai a semear e ele encontra à beira do caminho um solo pisado pelas pessoas, pisado pelos cavalos, um solo infértil, um solo improdutivo, um solo onde não é receptível à palavra do Senhor, um solo endurecido, um solo insensível, um solo impenetrável para as boas novas da salvação, que era a semente que este semeador semeava. Amados, será que o nosso coração é um coração que, por analogia, é um solo que está à beira do caminho? Um solo impenetrável, um solo que não germina o evangelho da salvação? Um solo que não é receptível às boas novas do Senhor? Um solo onde é literalmente uma passarela, onde a humanidade passa, onde a humanidade pisa, e nada que é germinado, nada que é semeado, frutifica. Será que o nosso coração é desta forma? Um coração que não é perceptível à palavra do Senhor? Amados, nós vivemos um tempo de crise, como nós temos pregado durante todos esses dias. Já completamos mais 60 dias de quarentena. Muitas pessoas, grande parte
da população carioca e da população brasileira já está há mais de 60 dias em casa. E nós ligamos as televisões e os rádios, nós só ouvimos morte, destruição, hospitais lotados, pessoas agonizando. Será que o nosso coração não tem se atentado para a justiça de Deus? Pelo poder do Senhor que tem se manifestado na terra? Porque, amados, esta pandemia não é de Satanás. Esta pandemia não é do inimigo. Às vezes a gente tenta imputar a Satanás e imputar aos demônios, imputar a malignidade, tudo que há de ruim. Amados, nós temos que crer que Deus é soberano. Deus governa o universo, Deus é justo. E Deus ele tem permitido que esta pandemia assole a humanidade, para que a humanidade ouça, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, através de uma mensagem do WhatsApp, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta. Mas nós temos observado muitas pessoas ainda insensíveis, pessoas que têm um coração parecido com um solo que está à beira do caminho, onde é um solo que já é pisado, onde um solo que não é frutífero. O coração na palavra do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, representa o receptor dos sentimentos, o receptor daquilo que vem de fora para dentro. O coração não é simplesmente uma bomba que bombeia o sangue para todo o corpo. Na Bíblia, o coração representa aquilo que recebe a palavra, aquilo que recebe os sentimentos, aquilo que recebe o que Deus tem a nos mostrar. Será que o nosso coração é um solo à beira do caminho? Mas o semeador, ele continua a semear. E ele vai no versículo 5, preste atenção no versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O segundo ensinamento, o segundo solo, o segundo coração que nós temos que aprender nessa noite, é que a semente ela foi lançada entre as pedras. E o que significa isso? É um coração que é superficial. O semeador ele lança a semente no meio das pedras, que representa e que descreve um coração raso, um coração superficial. A semente, o texto bíblico diz que ela chega a brotar, mas ela não tem umidade suficiente, ela não tem profundidade o suficiente para crescer e para frutificar. E além disso, é uma semente que ela não consegue produzir uma raiz. Ela germina, mas por ela estar num solo tão raso, entre as pedras que comprimem aquela semente, aquela germinação, ela não tem o poder, ela não tem a capacidade de criar uma raiz e dessa raiz receber o alimento, a seiva necessária para frutificar e viver. Será que o nosso coração tem sido assim? Um coração superficial, um coração que ouve a voz do Senhor pela esquerda, pelo ouvido esquerdo, mas desperdiça o alimento que é a palavra do Senhor pelo ouvido direito. Será que o nosso coração é tão insensível e tão superficial a ponto de simplesmente não criar uma raiz? Amados, nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, termos raiz. E o que é a raiz? É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é aquilo que nos dá não somente a sabedoria, mas é aquilo que nos dá o alimento necessário para frutificarmos. Além da palavra do Senhor, é a oração, é a intimidade com o Senhor, é a busca incessante do Senhor. Mas há corações, e infelizmente há corações dentro da igreja, e isso é o que nos dá mais temor, corações superficiais, corações que querem simplesmente ver a glória, simplesmente querem ver os milagres,
simplesmente querem ver o poder se manifestando, mas não querem ter profundidade com o Senhor. O profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 41, vai dizer o seguinte: existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos lombos, mas existem águas que submergem, existem águas que vão e nos mergulham a tal ponto de nós termos total profundidade no Senhor. Será que nós temos essa profundidade, ou será que o nosso coração simplesmente está no raso? Simplesmente está na superficialidade? Simplesmente é um solo que é uma pouca terra, mas é um solo que não pode produzir uma planta que vai germinar e que vai frutificar. É um tempo que parece que as pessoas são totalmente animadas e até efusivas com a fé cristã, mas quando chegam as provas, quando chegam as tribulações, quando chegam as provações, logo perdem a fé, logo perdem o amor e se tornam pessoas insensíveis, pessoas superficiais. Cristo Jesus está nos mostrando neste momento, através desse segundo solo, que não devemos ter corações superficiais, não devemos ter um coração com pouca terra, um coração que está encrostado de pedras, um coração endurecido, um coração que não chega ao sol e que não chega os alimentos necessários para essa planta crescer. Eu não sou biólogo, mas eu lembro quando eu morava em Turiaçu e eu via as plantas, eu morava num local onde tinha muitas plantas. As plantas que ficavam perto do solo, perto do sol, perto da seiva, perto da água, eram plantas que cresciam com facilidade, que germinavam, que frutificavam, que floresciam no tempo certo. Mas eu lembro também que existiam plantas que nasciam em solos rochosos. E essa planta ela até crescia um pouco. Mas infelizmente essa planta chegava a morrer porque o sol era tão forte, o sol queimava tanto aquela planta, que ela não tinha a capacidade necessária para sobreviver e continuar. Que este segundo solo, que este segundo ensinamento nos ensine que nós devemos aprender que o nosso coração não deve ser superficial ao receber a semente deste semeador. Mas existe um terceiro solo, um terceiro ensinamento. E eu quero meditar com você neste momento. O terceiro solo é o solo onde tem os espinhos. Olha o que vai dizer o versículo 7. Outra parte, outra semente, caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. A semente que caiu no meio do espinheiro, ela nasce, mas ela não cresce, ela não frutifica, pois os espinhos crescem juntos e sufocam a planta. O terceiro significado, o terceiro ensinamento, este terceiro solo, este terceiro coração, nos ensina que um coração que é povoado por muitos interesses, um coração que é povoado por muitas coisas, ele não tem espaço para a verdade do evangelho que salva, do evangelho que liberta, do evangelho que cuida. Um coração que é totalmente povoado, enxertado e encharcado de questões que não são prioridades. É um coração que possui todos os espinhos. A semente ela vai nascer. A semente ela vai até germinar e esta planta vai crescer. Mas vai chegar um momento que esses espinhos vão sufocar a planta. E a planta vai morrer. São corações que são cheios de tribulações, cheios de mágoas, cheios de raivas, cheios de tristezas, cheios de amarguras. Corações que não possuem um solo receptível
a palavra e a verdade da salvação. São pessoas que têm o coração dividido e distraído com muitas coisas, mas que não possuem um enfoque, não possuem um foco nesta semente que precisa germinar nos nossos corações. Mais uma vez, lembrando da onde eu morava, existia uma mangueira enorme. Eu quero dar esse exemplo para você entender. Existia uma mangueira enorme que ficava no fundo do quintal. E esta mangueira era uma mangueira muito antiga, muito idosa. Era uma mangueira que no mínimo tinha uns 90 anos. Foi plantada há muito tempo, mas era um solo fértil, onde o sol batia, onde todas as propriedades se juntavam e faziam com que aquela planta, aquela mangueira crescesse. Mas chegou um momento em que plantas daninhas começavam a tocar o tronco daquela mangueira e começavam a se espalhar pelo tronco e pelos galhos daquela mangueira. E aquela erva daninha começava a sugar toda a seiva, sugar todo o alimento que aquela mangueira precisava para crescer, e aquela mangueira deixou de produzir frutos, os seus galhos começaram a secar, e esta mangueira veio aos poucos morrer. Até que foi necessário uma pessoa subir nesta mangueira, retirar estas ervas daninhas com facão, limpar os troncos, para que aquela mangueira voltasse a florescer, voltasse a frutificar. O porquê eu estou dando esse exemplo? Às vezes até caminhamos no Evangelho. Às vezes nós temos 20, 30, 40 anos, 50 anos de caminhada cristã. Mas os nossos corações começam a ser invadidos por preocupações, por mágoas, por tribulações, ser enxertados com questões que não são prioritárias. E o nosso coração vai se transformando em espinhos, em que o Evangelho existe ali. A palavra do Senhor, ela está encrostada nesse coração. Mas os espinhos que ali existem começam a literalmente abafar aquela planta. E aquela planta começa a morrer, começa a perder a seiva necessária. Este terceiro solo nos ensina que um coração congestionado, é um coração que até esta semente vai germinar, mas ela não vai durar muito. Porque tudo aquilo que estava dentro daquele solo, dentro daquele coração, vai acabar. Vai retirar todos os nutrientes daquela planta. Mas existe um último solo, o último coração, que eu quero estudar junto com você nesta noite, que eu quero meditar com você. É o solo fértil, é o coração produtivo. Olha o que vai dizer o versículo de número 8. Outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E assim Cristo finaliza esta parábola. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente neste quarto solo, neste quarto coração, ela encontrou guarida, ela encontrou acolhida e espaço para crescer e frutificar. Era um coração produtivo, um coração fértil, um coração sedento pela palavra do Senhor, um coração que esperava receber a semente que são e que é, melhor dizendo, as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação. E esse coração, este solo, a receber esta semente, ela não simplesmente produz de uma vez. Ela produz 2, produz 3, produz 4 e assim incansavelmente. Era um solo que produzia e que essa planta crescia a 30 e ao dobro, a 60 e depois a 100 por um. Ou seja, uma planta, um coração, um solo que produz, que frutifica. Será que este é o nosso coração nesta noite?
Será que é um coração que está aberto a receber o Evangelho, aberto a receber as sementes da salvação? Será que é um coração que é produtivo, que é receptível à voz do Senhor? Ou será que o nosso coração é um coração infértil, um coração que não produz, um coração que não tem vida? Eu não sou muito fã de filme de zumbi. Tem muitas pessoas que gostam, eu não sou fã. Mas infelizmente nós estamos vivendo hoje momentos em que pessoas estão literalmente mortas e vivas. Pessoas que estão com vida, que estão respirando, que pensam, que fazem, mas pessoas que estão mortas espiritualmente. Pessoas que caminham a passos largos para o inferno. Pessoas que estão perdidas em diversos atalhos que buscam. O texto interessante que Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, demonstra claramente que não há outro caminho, não há outra escolha. Não há outra saída para a humanidade a não ser Cristo Jesus. E este semeador, o nosso mestre, o Filho do Deus Altíssimo nesta noite, está nos mostrando que ele tem semeado, que a palavra tem sido semeada, que a palavra tem sido pregada, que a palavra tem sido proclamada. Não é porque as igrejas estão fechadas que a palavra não está sendo proclamada, que a palavra não está sendo dirigida ao teu coração. Mas como está o teu coração? Eu não sei se você lembra do título desta mensagem, e foi uma pergunta que eu te fiz. O título da mensagem é: que tipo de solo é o seu coração? E eu repito esta pergunta. Depois que analisamos o solo à beira do caminho, que é um coração insensível, depois que nós observamos o solo que caiu entre as pedras, que é um coração que literalmente já está endurecido e sedimentado. Um coração, ou uma semente, melhor dizendo, que foi lançada entre os espinhos, que demonstra um coração congestionado. E por último, um coração, uma semente que foi lançada num solo fértil, num coração produtivo. Qual é o teu coração nesta noite? Eu quero que você pense, meu amado irmão, minha amada irmã que nos ouve, porque ainda é tempo, ainda há tempo desta terra, deste solo ser adubado, deste solo que está cheio de espinhos, desse coração que está cheio de espinhos, receber a poda do Senhor, para que esta semente, para que esta planta floresça e frutifique. Mas será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a receber a poda do Senhor? Será que você está disposto a receber o adubo que o semeador pode trazer ao teu coração? Será que você está disposto a transformar um coração insensível, um coração duro e sedimentado, num coração fértil e produtivo? Amados, que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus faça frutificar a semente do Evangelho no seu coração. Mas que esta semente possa encontrar guarida, possa encontrar acolhida no solo que representa o teu coração. Amados, a pandemia está aí fora. A justiça de Deus está sendo imputada. A justiça de Deus está sendo aplicada na humanidade. E como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua alma? Será que você tem sofrido tribulações? Será que as mágoas, será que as tristezas, o coração ferido,
Será que tem destruído a tua alegria, destruído o teu prazer, destruído o teu ânimo de servir ao Senhor? Eu quero neste momento orar por você. Quero neste momento clamar pela tua vida. Se você tem se sentido cansado, se você tem se sentido abatido, se você quer que seu coração seja um terreno fértil para receber a semente da salvação, a semente do Evangelho, que você possa orar junto comigo neste momento. Antes de nós orarmos, eu disse que era o capítulo 47 do profeta Ezequiel, mas não é o capítulo 47. Ou melhor, não é o capítulo 41, é o capítulo 47, que vai dizer que as águas tornavam os artelhos, os joelhos, os lombos. Eu quero orar por você neste momento. Feche teus olhos, aonde você estiver. Vou orar pela tua vida. Senhor, nós nos encontramos, Senhor, na tua presença neste momento. E queremos, ó Pai, que o nosso coração seja um coração fértil. Um coração, Senhor, produtivo. Um coração, Senhor, que não tenha espinhos. Um coração, Senhor, que não tenha pedras. Um coração, Senhor, que não tenha sal, como era colocado pelos soldados romanos quando abriam os caminhos e que jogavam sal à beira do caminho para que as plantas não nascessem. Senhor, às vezes o nosso coração está tão endurecido, tão salgado, tão cheio de tribulações, tão cheio de espinhos, Senhor. Senhor, faça a poda, faça a limpeza necessária em nossos corações. Senhor, transforma as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, ter um coração fértil. Um solo, Senhor, que produza, não somente uma vez, mas como a Tua palavra diz, um coração que produza a 30, que produza ao dobro, a 60, que produza a 100 por um. Senhor, que até o fim de nossas vidas possamos frutificar no Teu Evangelho. Não frutificar pelos nossos méritos, não frutificar pelos nossos diplomas, não frutificar por aquilo que fazemos, mas frutificar por aquilo que o Teu Evangelho faz, por aquilo que o Teu Evangelho produz, por aquilo, Senhor, que o Teu Evangelho nos mostra. Não a nós, Senhor, como o salmista diz, não a nós, mas ao Teu nome nós damos glória nesse momento. Senhor, obrigado por esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, de escutarmos a pregação, Senhor, do Teu Evangelho. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Abençoe a nossa estada, Senhor, nesta terra. Abençoe, Senhor, aqueles que estão neste momento nos hospitais. Aquelas pessoas que estão em casa, Senhor, porque não tem leitos, ó Pai, para serem internados. Senhor, traz o Teu bálsamo. Traz a Tua paz. Aqueles que nos assistem nesse momento pelo Instagram, Senhor. Aqueles que estão conosco pelo Facebook. Senhor, abençoe o Teu povo, Senhor. Traga, Senhor, a paz que excede todo entendimento. E, Senhor, nós te clamamos, por último, limpa o nosso ser, para que possamos, ó Pai, com corações podados por Ti, possamos frutificar. Possamos, ó Pai, a cada dia receber a semente do Evangelho, e que esta semente produza, Senhor, em nós vida. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão e amada irmã, nós estamos chegando ao final deste culto. Chegando ao final dessa oportunidade que nós temos de estarmos juntos, mesmo separados, de estarmos unidos, mesmo cada um na sua casa. Eu quero orar por você neste momento. Se você tem algum pedido de oração, se você tem algum clamor, se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema, que você possa colocar nesse momento aí pelo Facebook e Instagram. Nem que eu consiga orar por você neste momento. Ao receber estas mensagens, nós vamos orar por você durante
este domingo durante a semana. E eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que você nos concedeu de entrarmos na sua casa. A Igreja Presbiteriana do Mendanha, ela fica em Campo Grande, na estrada, perto da estrada da Carobinha, na rua Safira. Se você quiser mais informações da nossa igreja, tanto pelo Facebook, tanto pelo Instagram, tanto pelo YouTube, nas nossas redes sociais, nós temos lá o endereço, o telefone da nossa igreja. Se você quiser alguma oração, mande uma mensagem para o WhatsApp da nossa igreja. Mande uma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook. Nós estaremos disponíveis a você para orar por você, para orar por sua família. A Igreja Presbiteriana do Mendanha é uma igreja de braços abertos e com um coração produtivo e aberto para te amar, para caminhar junto com você. Então, amado, que Deus te abençoe, que Ele te dê uma semana abençoadora e que a paz e que o amor do Senhor, o amor que excede todas as esferas do nosso ser, a paz que excede todo entendimento, o brilho que a luz do Senhor traz às nossas faces, possa resplandecer na tua vida e que você tenha uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana com os seus familiares, como tem sido pregado e proclamado. Vivemos momentos de clausura, momentos de isolamento, mas não se isole do Senhor. Não se clausure pelas mágoas e pelas tristezas que o mundo nos oferece, mas que você possa ser liberto nessa noite pela paz, pelo amor, pela justiça de Deus. A justiça que está sendo aplicada na humanidade, mas uma justiça que nos mostra que ainda há tempo de recebermos a semente do Evangelho. Feche teus olhos, nós vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. E antes de nós orarmos o Pai Nosso, nós temos aqui um pedido, de libertação pelo Sandro e pelo Juninho. Nós vamos orar também neste momento. Eu vou orar especialmente por esse pedido que foi colocado e após nós vamos orar a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Senhor, te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Te pedimos em especial pelo Sandro e pelo Juninho. Senhor, eu não os conheço, mas, Senhor, nada foge aos teus olhos. Senhor, abençoe a vida desses dois homens. Senhor, que eles possam não somente ser libertos, mas que eles possam receber a semente do Evangelho. E que a semente, Senhor, que foi lançada nestes corações, possam germinar, possam, Senhor, florescer e que possam frutificar no tempo certo. Senhor, abençoe o teu povo, aqueles que estão colocando os pedidos neste momento. Senhor, o teu povo tem clamado a ti. O teu povo, Senhor, literalmente tem gritado a plenos pulmões pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, abençoe o teu povo, aqueles que nos assistem pelo Instagram e pelo Facebook, que a tua paz, que o teu amor, que o teu entendimento e, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoe em cada dia em nossas vidas. Louvamos o teu nome, Senhor, e oramos nesse momento a oração que o Senhor nos ensinou, que assim diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, que a cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que o teu povo nesse momento diga amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.